Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer esse porta-controle remoto com fio náutico. O fio náutico tem aqui na descrição para vocês comprar. Exatamente essa cor já eu vou deixar no link. Vamos começar a videoaula. Para fazer o nosso porta-controle remoto, eu vou usar o fio náutico da Círculo. Ele tá aqui na descrição exatamente essa cor para vocês adquirirem. E a gente vai iniciar fazendo a base, tá? Eu tô usando a agulha número 6, a lista de material sempre tá na descrição. E eu vou começar aqui prendendo a minha agulha no meu fio náutico. Depois que eu prendi, eu vou fazer correntinha. 8 correntinhas, tá? Então, eu prendi aqui, ó, esse aqui não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu fiz aqui 8 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. 9, volto aqui na segunda correntinha a contar da agulha e faço um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo para cada uma das minhas correntinhas, ó. Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa última aqui é o lacinho que a gente prendeu a nossa agulha, tá? Eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês que tamanho que tá ficando. Ó, o meu tá com 7,5 centímetros. Depois a gente vai fazer a carreira de borda e vai aumentar provavelmente 1 centímetro. E aí vai ficar com 8 centímetros, o que é super suficiente para ficar justinho o controle. Quem quiser fazer mais largo, aumenta o número de correntinhas aqui. Agora aqui eu vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontinhos. Ó, dessa forma aqui. E de volta vai ser assim, ponto baixo sobre ponto baixo. E vai ficando dessa forma aqui. Eu tô fazendo a segunda carreirinha, eu vou adiantar o meu vídeo para voltar e dizer para vocês quantas carreirinhas eu fiz, tá? Atenção aqui pro último ponto baixo. Eu vou pegar aqui, ó. A gente não vai pegar aqui, que senão vai ficar solto. Eu vou pegar aqui nessa argolinha da frente e na de trás. Aí vai ficar bem retinho esse ponto aqui. Dou a altura para ele e faço o último ponto dessa forma aqui. 2, 4, 6, 8 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho e sigo trabalhando. Então, eu vou adiantar aqui e já volto para dizer quantas carreirinhas eu fiz. Gente, eu fiz aqui por 14 carreirinhas, tá? E o meu trabalho ficou com 14 centímetros, o que pra mim é o suficiente, porque eu quero que meus controles fiquem bem em pezinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir uma correntinha, vou fazer mais uma carreirinha aqui de ponto baixo. E aqui, no último, eu vou fazer 2 pontos baixos, porque a gente vai fazer a volta. Então, um ponto significa o último dessa carreirinha e mais um ponto que significa o primeiro da lateral. Aqui na lateral, se a gente fez 14 carreirinhas, a gente tem que ter 14 pontos baixos. Então, eu já tenho um aqui. Vou pular para a próxima carreirinha, vou fazer outro, 2, 3, 4, 5 e assim até o final.
Cheguei aqui no último, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Um que é o último dessa carreirinha e outro que é o primeiro da outra extremidade aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim em todas as quinas, ó. Ele vai ficando mais largo e mais comprido. Vou fazer aqui e eu volto quando eu chegar aqui com vocês. Cheguei aqui no fim, eu fiz o último ponto baixo e eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui onde a gente começou, tá? E dessa forma, tá assim o nosso porta-controle. Agora, a gente ficou com 17 centímetros de comprimento e 10 de largura. E agora também, o que aumentou? Eu tinha feito 14 carreirinhas, ficaria 7 para cada espaço. Como a gente fez toda a volta, vai ficar 8 para cada espaço, por isso que eu falei para vocês que fica maior. Então, vai ficar mais ou menos um espaço assim para cada controle, o que é suficiente. Agora, a gente vai fazer a última carreirinha antes de cortar o nosso fio. A última carreirinha a gente vai fazer só ponto baixíssimo. Então, eu só vou vir aqui no próximo ponto já fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer toda a volta em ponto baixíssimo, sem aumento, sem diminuição. Ali na quina, onde a gente fez 2 na outra carreira, nessa aqui, eu vou só contornar. Então, eu vou só fazer toda a volta em ponto baixíssimo, antes de voltar com vocês aqui. Cheguei aqui no fim, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui e arrematar. Eu já cortei o meu fio, tá? Depois, a gente vai esconder esse fio aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Com um total aqui de 16 carreiras. Então, entre a 8ª e a 9ª é onde a gente vai fazer a nossa divisória, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer aqui, bem no meio, a minha divisória. Como eu vou fazer essa divisória? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto. Vou prender o meu fio. E eu vou atravessar a minha peça. Eu vou atravessar a minha peça fazendo ponto baixíssimo, pra gente fazer a mesma preparação que a gente fez na volta para receber a altura depois, tá? Então, eu vou só atravessar aqui, fazendo ponto baixíssimo. Cheguei do outro lado, eu fiquei com 10 pontos baixíssimos, porque a gente fez 8 correntinhas, né? E mais a borda que a gente fez, aumentou um ponto de cada lado. Eu vou cortar o meu fio. Tá? E agora, eu vou fazer ponto baixo aqui subindo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui onde eu comecei, pegando só esse ponto baixíssimo, tá? Posso até dobrar assim, fica mais fácil de eu trabalhar. Vou deixar um pedaço de fio para eu costurar depois na lateral do nosso porta-controle. E aqui, eu vou puxar a minha linha e vou fazer ponto baixo. Então, aqui nesse primeiro eu vou subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Vou dobrar e vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontos baixíssimos aqui, ó. Tá? Eu deixei um pedaço super bom de fio para eu poder costurar depois. Então, tenho 3, eu tenho que ter 10. 10 pontos aqui. 4. Aqui os 10 pontos baixos, eu vou subir uma correntinha, virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Sempre conferindo se vocês vão ter os 10 pontos altos, porque senão depois vai faltar ponto para costurar. Ó, eu tô no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º fica escondido aqui, porque é a correntinha que a gente subiu, ó. 10º. Então, eu terminei a segunda carreirinha. Eu vou fazer por 4 carreirinhas dessa forma. Então, eu tô começando a terceira, ó.
tá? Então, eu vou terminar essa e fazer mais uma. Fiz as 4 carreiras, o fio que a gente deixou pra costurar tá desse lado. A gente precisa ter outro fio pra costurar desse lado, então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora fazendo ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho e vou só vir fazendo ponto baixíssimo. Isso, além de dar um acabamento, dá mais uma sustentação pro nosso trabalho. E fica muito bonito. Então, eu tô voltando fazendo ponto baixíssimo aqui nessa parte da divisória que a gente fez. E o último que tá sempre escondidinho aqui, tá? Então, agora eu posso cortar o meu fio também, deixando um pedaço bom pra costurar. E posso arrematar essa parte aqui. Dessa forma, tá pronta a nossa divisória, ó. Gente, eu terminei então a minha divisória, tá? Eu fiquei com o fio dos dois lados pra costurar e agora a gente vai subir a volta do nosso porta-controle. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na divisória, tá? Eu vou introduzir a minha agulha, pegando só o ponto baixíssimo e prender a minha linha. Vou subir uma correntinha e vou fazer ponto baixo em todos os pontos, por toda a volta. 7 carreirinhas dessa forma, que vai ficar mais alto que a divisória. A gente não vai fazer absolutamente nada, a gente vai só contornar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou fazer... Já vai subindo aqui. Eu não deixo um pedaço grande de fio, ó, quando eu trabalho com fio náutico pra esconder, porque o fio náutico é super fácil de arrematar. Eu vou mostrar no fim do vídeo, de uma forma que não escapa. O fio náutico rende muito também. Aqui na descrição vocês conseguem comprar ele, exatamente a cor que eu tô usando, tá? O link tá aqui. E eu tô fazendo, já dobrei aqui, ó, a primeira lateral, sem aumentar nem diminuir. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer toda a volta, cuidado para não enredar esse fio aqui que a gente deixou pra costura. Dessa forma aqui, ó. Fiz as minhas 7 carreiras e agora, antes de cortar o fio, a gente vai fazer o bom e velho acabamento, que é ponto baixíssimo. Então, eu vou só começar aqui um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, até que eu faça toda a volta e aí eu já posso cortar o meu fio. Terminei toda a carreira em ponto baixíssimo e agora só o que falta fazer é costurar a nossa divisória, tá? Eu vou costurar uma delas aqui com vocês. A minha agulha de tapeceiro não passa esse fio, então eu peguei uma agulha de crochê mais fininha e vou transpassar esse fio usando a ajuda dessa agulha de crochê mais fina. Esse lado aqui, ó, eu posicionei que fique bem reto a minha divisória, tá? Bem onde eu fiz ela. E eu vou introduzir a minha agulha de crochê aqui do lado de fora e puxar esse fio. Vou vir no pontinho bem do lado, para que não fique uma alça muito larga aparecendo lá fora. E vou puxar de volta esse fio, ó. Praticamente não aparece. E agora, eu vou descer com esse fio. Vou puxar ele aqui pela minha divisória, vou apertar bem aqui, né, pra não ficar frouxo. E vou descendo com esse fio, ó, pela minha divisória e pela parte da frente. Quem tiver uma agulha de tapeceiro que passe o fio náutico, óbvio que fica muito mais fácil, né? Mas é isso aqui que eu vou fazer, ó. Prendi, costurei. Agora, eu vou arrematar e já posso esconder esse fio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, eu vou voltar para ensinar para vocês como é que eu escondo o fio náutico e dou o acabamento. E pra gente encerrar o vídeo juntos.
Gente, eu já escondi meus fios, já arrematei, já cortei, deixei um pra mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui esse fio já tá arrematado, eu vou pegar uma agulha mais fina, vou passar ele por um ponto só, não precisa ser por vários, tá? E aí, o que acontece? A gente não pode mostrar aqui no vídeo fogo, nós vamos pegar o isqueiro, e no isqueiro tem a chama laranja e a chama azul embaixo, que é a mais próxima do isqueiro. E aí, vocês vão queimar essa parte aqui, ó, eu já vou cortar. E a gente vai queimar essa parte com a chama azul e apertar aqui, e ele já vai ficar aqui dentro, e não vai escapar dessa forma. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, eu já queimei, apertei contra, ele ficou escondido aqui dentro e ele tá colado. Não vai escapar esse fio, tá? E dessa forma vai tá pronto o nosso porta-controle remoto. Ó, vou colocar aqui um controle, outro controle. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.